Olá a todos, estamos de volta aqui com o nosso estudo de Nefesh HaChaim, Limudei Kadosh, desse livro especial. Hoje a gente vai continuar a entender um pouco mais da Brachá em si. Na aula passada, no Perek Bet, a gente viu o significado da palavra Baruch, que a palavra Baruch não é abençoar, a palavra Baruch não é um louvor para Kadosh Baruch Hu, e sim significa ribui, aumentar, acrescentar. Como a gente vê no Pasuk, o Varech Hashem et lachmecha, Kadosh Baruch Hu, ele vai abençoar o pão. Não significa que ele vai dar uma brachá especial para o pão, significa que o pão vai ser suficiente para sustentar a pessoa, mesmo uma quantidade pequena. Esse é o sentido da palavra Baruch, e a gente viu como isso entra na Tefilá, entra no sentido de que a gente pede que aquele aspecto específico sobre o qual a gente está tratando na Brachá, que a Kadosh Baruch Hu acrescente e aumente ele no nosso mundo, seja a questão do conhecimento, seja a questão da cura, seja a questão da parnassá, a gente pede que aquele conceito, aquela revelação divina que aparece naquele assunto específico do qual a gente está tratando, a gente pede que a Kadosh Baruch Hu mande cada vez mais desse ponto. Agora, a pergunta é a continuação. A gente fala na Brachá, muitas brachot são formadas da seguinte frase: Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav vetzivanu, e aí a continuação da Brachá, dependendo do assunto. Agora, o Nefesh HaChaim levanta a seguinte pergunta, que já os Rishonim levantaram, o Ramban, Rabbeinu Bechai, o Rekant, todos esses levantaram essa questão, que existe um problema gramatical na frase. A gente começa falando Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, atah é segunda pessoa, você. Bendito sejas tu nos Sidurim, você, segunda pessoa. Porém, na continuação está escrito, Asher kiddushanu b'mitzvotav. A palavra kiddushanu, se a gente traduzir ela, seria como dizer o seguinte, aquele que nos santificou. Kiddushanu é na terceira pessoa. Se a gente quisesse falar a palavra que nos santificou na segunda pessoa, em hebraico deveria se dizer, Asher kiddashtanu. Isso que a gente fala kiddushanu significa Hu Kiddush Otanu, aquele que nos santificou. Então fica um pequeno problema gramatical. A gente começa falando, bendito seja você, aquele que nos santificou. Mas se é você, se está na minha frente, não precisaria da palavra aquele em português. Em hebraico deveria ser Kiddushtanu em vez de Kiddushanu. O que a gente faz com isso? Como a gente compreende, então, essa brachá? Por que Chazal colocaram aqui um problema gramatical nas brachot que a gente faz diariamente, nas brachot das mitzvot, onde aparece a palavra Kiddushanu? Primeira explicação, Chazal não sabe hebraico. Explicação ridícula, certo? Porque a gente vê que o conhecimento de Chazal da língua hebraica, que eles pegaram tudo do Tanakh e também eles falam no dia a dia, é um conhecimento absurdo, é incrível. O Rambam traz que Rabi Yehuda Nassi, que escreveu as Mishnayot, ninguém sabia tanto hebraico quanto ele. A capacidade dele de expressar conceitos em poucas palavras era impressionante. Assim também, o hebraico de Chazal, ele era perfeito, ele era exato. E se eles colocaram essa contradição gramatical dentro das brachot, começando com Baruch atah e terminando com Kiddushanu, começando na segunda pessoa e passando no meio da frase para a terceira pessoa, eles tinham alguma ideia por trás, tem algum conceito que eles quiseram colocar aqui e passar para a gente. Entender esse conceito é importante, principalmente se a gente dá o valor real, o valor verdadeiro para as brachot que a gente faz, certo? Chazal trazem que a pessoa que faz uma brachá, ele deve fazer uma brachá como se estivesse contando moedas, contando dinheiro. Quando você conta dinheiro, você vai virando as notas para contar, você não conta mais ou menos, você quer passar de uma em uma para ver que você está contando exato, para que não tenha erro aqui. Assim também nas brachot. Já que a gente faz as brachot muitas vezes por dia, a gente acaba desvalorizando elas pela constância. Mas a verdade é que na hora que a gente faz cada brachá, a gente tem que entender que aquela brachá vem criar algo dentro da gente. Chazal, eles têm uma intenção em cada brachá e brachá para criar algo dentro do ser humano. As brachot, a maioria delas não são mitzvot da Torá, são mitzvot de Rabanan, e quando Rabanan colocaram essas mitzvot, eles pensaram o seguinte, falaram, olha, está faltando no mundo tal conceito, está faltando no mundo tal compreensão, tal perspectiva de vida. Vamos colocar as brachot. No momento em que eles colocaram as brachot, eles vêm criar algo dentro do ser humano, entendendo primeiro o genérico das brachot, o Asher Atah, o Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam e Asher Kiddushanu, esse genérico, antes de tratar do aspecto específico de cada brachá, a gente já começa a entender qual é a função das brachot. Então vamos lá, o que significa essa contradição entre segunda pessoa no começo da brachá
e mudando na continuação para a terceira pessoa. Então aparece o seguinte, Hazal trazem um Midrash, que Moshe Rabbeinu, quando a Kadosh Baruch Hu estava conversando com ele, estava se revelando para ele, Moshe Rabbeinu falou, olha, Kadosh Baruch Hu, me fala o seu nome, quero saber qual é o seu nome, qual a sua essência, qual é o seu nome principal. E a Kadosh Baruch Hu fala para Moshe Rabbeinu, você quer saber o meu nome? Eu não tenho nome, você não tem como saber o meu nome. Eu sou chamado de acordo com a minha revelação. Então, se, por exemplo, a Kadosh Baruch Hu fala o seguinte, Kshani Dalet Abriot, quando eu estou julgando o mundo, Aninikra Elohim, o meu nome naquele momento é Elohim, eu tenho um nome específico, uma função específica, esse é o meu posto, eu estou no posto de Elohim. Kshani Osim Milchama Bereshaim, quando eu guerreio contra os perversos, Aninikra Tzvakot, eu tenho o nome de Hashem Tzvakot, esse é o meu nome que as pessoas me chamam, assim como eles me veem, essa é a minha função, o meu posto naquele momento. Kshani Tolech Hatav Sheladam, Aninikra Kel Shakai, quando eu seguro os pecados das pessoas, não deixo de ser castigado naquele momento, eu sou chamado de Kel Shakai. Quando eu tenho piedade do mundo, eu recebo o nome de Havaya, o nome de Yud Kei Vav Kei, o nome representa Rachamim, a piedade. Ou seja, Kadosh Baruch Hu fala para Moshe Rabbeinu, olha, meu nome está além dessa compreensão, não tem por que correr atrás do meu nome. Você pode entender a minha expressão no mundo, como eu me revelo cada momento, de acordo com um posto diferente, de acordo com uma função diferente, eu tenho um nome diferente. Tratamos muito já no passado, seja aqui no Nefesh HaChaim, seja no Kuzari, do significado dos nomes de Kadosh Baruch Hu, que o nome representa a essência de alguma coisa, e cada um de nós temos vários nomes, certo? Pelos filhos somos chamados de pais e mães, pelos amigos temos um apelido, pelas pessoas mais distantes são chamados pelo sobrenome, pelo chefe a gente tem um nome, o seu trabalhador te chama de chefe, quer dizer, nós temos aspectos diferentes e cada um desses aspectos recebe um nome diferente, assim também a cada pouco ele tem a existência divina, que isso está além da compreensão da humanidade, além da compreensão de qualquer ser criado, não só a humanidade, também os anjos não têm a compreensão, porque é um nome que existia antes de Bichal existir qualquer coisa, e existem as revelações do modo como a gente sim pode reconhecê-lo. E por que é importante essa diferença? Porque é importante reconhecer, saber que existem nomes escondidos, existem nomes que estão além da nossa compreensão e nomes revelados que a gente consegue tratar deles. Aqui, vamos tentar, o Nefesh HaChaim, na verdade, ele trata aqui principalmente da questão da Tfilá, dessa compreensão. No próximo Perek, ele vai falar sobre Kavanot na Tfilá, os Mekubalim, eles têm Kavanot específicas para cada brachá, brachot que são ligadas com Chesed, brachot que são ligadas com Rachamim, brachot que são ligadas com Tiferet. Ele vai explicar qual é o risco nessa forma de rezar, por que eles rezam assim, qual o risco nisso, isso vai estar no próximo Perek, mas vamos tentar trazer essa questão de que a Kadosh Baruch Hu, por um lado, ele é Noheach, ele é a segunda pessoa, ele está perante mim, e por um lado ele é Nistar, ele é a terceira pessoa, não consigo vê-lo, o que isso representa para a nossa nefesh, para a nossa psique, para o nosso modo de ver, nossa postura perante a Torá. Então temos, na verdade, duas posturas ligadas às mitzvot. O modo como a pessoa faz a Avodat Hashem dele, muitas vezes, ela vem de duas posturas diferentes, conhecidas como Ahavá e Irá, amor e temor. A pessoa pode ser motivada a cumprir mitzvot pela Ahavá, por amar a Kadosh Baruch Hu, me sentir próximo, me sentir querido, e sentir que eu estou fazendo isso porque ele está próximo de mim, é alguém que eu gosto, ou a pessoa pode fazer a Avodat Hashem dele baseado na ira, no temor, eu tenho medo ou do castigo que o pecado pode causar, ou eu tenho medo de Akadosh Baruch Hu, Irat Elomeimut, eu estou quando você está perante alguém extremamente importante, você fica mais tenso, mais preocupado, será que eu estou fazendo tudo certinho ou não, certo? Quando a polícia passa do seu lado, não precisa nem te parar, mas se vê um carro da polícia, você já começa a ficar todo tenso, será que eu estou dirigindo correto, está todo mundo de cinto, eu liguei o farol, você toma mais cuidado com o seu comportamento quando você está perante alguém que tem um posto que pode vir a te castigar, ou alguém realmente importante que você valoriza muito. Um herói, alguém que você é fã dele, certo? Então, a Kadosh Baruch Hu também, a gente tem esses dois tipos de Avodat Hashem. A gente tem a Avodat Hashem que vem mitoch Ahavá, mitoch amor, mitoch carinho e proximidade, e tem a Avodat Hashem mitoch irá, que vem através do temor. Qual das duas a gente tem que seguir? Resposta, as duas. Obviamente, a gente tem que seguir as duas linhas, as duas formas de ver, as duas motivações são necessárias. Existem linhas no judaísmo que focam
nessa ou naquela, certo? Existem linhas que são mais focadas no temor, a gente tem que ter medo, tem que ter irá, eles têm que estar sempre tenso, será que eu estou fazendo tudo certo, tudo como se deve? Existem linhas que focam mais no amor, e faz com carinho, e faz com alegria, e faz com simcha. Essas duas são importantes, elas são necessárias, mas elas são incompletas. Se elas não estiverem juntas, elas vão ser incompletas, certo? Esse modo de ver, essa visão harmônica do mundo, ela aparece muito nos Rishonim, aparece muito nos nossos livros, mas um dos grandes trabalhinhos que tratou bastante dessa questão é o Rav Kook. Ele mostra a necessidade dessa harmonia. Agora, é muito difícil manter essa harmonia, certo? A gente tende, naturalmente, o ser humano tende a ser extremamente extremista, certo? A gente tende a ter, esse é o meu caminho, e é assim que eu sigo, e o outro, às vezes você pode até entender que existe um caminho diferente, mas manter esses dois lados ao mesmo tempo é um pouco complicado, é um pouco difícil, mas a harmonia é, na verdade, o caminho correto, no qual a gente encontra o meio termo entre os dois. O Ramon trata bastante disso, a gente mandar para aqui com relação às Midot, aqui a gente está falando com relação a Avodat Hashem. Por que os dois são importantes? Pelo seguinte, geralmente, se a gente fosse analisar o que é melhor, trabalhar para Deus por medo ou por amor? Por amor! Amor e carinho é muito mais legal, certo? Amor, eu me sinto próximo de Akadosh Baruch Hu, ele está aqui perto de mim, ele me ama, ele me adora, e todas as palestras motivacionais vocês já ouviram, coloca aqui, todas as frases motivacionais, e vamos lá, Akadosh Baruch Hu gosta muito de mim, eu gosto muito dele, eu vou fazer a Avodat Hashem por amor. Isso é ótimo, mas nem sempre isso funciona. Muitas vezes, a pessoa, vamos pegar um exemplo simples, certo, do dia a dia. Às vezes, se alguém te pede ajuda, alguém precisa muito de ajuda para alguma coisa, quem é mais fácil ajudar? É mais fácil ajudar alguém da sua família, alguém próximo, alguém da sua casa, ou alguém de fora? Muitas vezes é muito mais fácil ajudar alguém de fora. Porque minha família, a gente sabe que um gosta do outro, existe aqui amor e carinho, existe proximidade, marido, esposa, filhos, a gente tem uma conexão muito forte, e tá bom, ele precisa de ajuda, mas eu não tenho como agora dar carona, levar para o outro lado e trazer de volta, não tenho tempo. Tipo, você sabe que eu gosto de você, mas eu sinto muito agora, eu não tenho como fazer isso. Já alguém de fora, quando já vem te pede ajuda, você sente, olha, tem a oportunidade aqui de criar uma amizade mais forte, de demonstrar um carinho maior, então vamos lá, vou te ajudar, vou te levar. Também, na Avodat Hashem, se a Avodat Hashem for baseada somente no amor e no carinho, olha, eu gosto muito de Akadosh Baruch Hu, ele gosta muito de mim, a gente está muito próximo, existe a possibilidade da pessoa começar a achar, olha, tá bom, a gente está tão próximo que ele entende que de vez em quando eu não consigo, que de vez em quando é um pouco mais difícil para mim. Então, existe a possibilidade da pessoa realmente acabar, por causa da proximidade, evitando de fazer coisas, deixando de fazer coisas, pensando, olha, Kadosh Baruch Hu, ele é leniente, ele vai aceitar, ele vai me entender, ele sabe que eu tenho minhas dificuldades, ele me entende super bem, mas no fundo a gente se ama, mas ele sabe, ele entende. Então, tem que entrar aqui a irá, tem que entrar aqui o temor. Porém, o temor por si só, ele muitas vezes ele deixa a pessoa tensa demais, e essa tensão, com o tempo, ela pode gerar problemas de ansiedade, de preocupação, e a pessoa não vai conseguir realmente cumprir as metas de um modo mais natural, ele vai ficando tenso, preso e preocupado com cada coisa. Existe um conceito da psicologia hoje que se chama toque religioso, certo? Pelo menos aqui em hebraico existe essa questão, transtorno obsessivo compulsivo religioso, ligado à mitzvot da Torá, que você fica preocupado demais, será que eu estou fazendo certo, não estou fazendo certo? Isso daqui cria uma tensão, e essa tensão, muitas vezes você vai continuar cumprindo, mas você não se sente próximo de Akadosh Baruch Hu. Isso aqui também é problemático, então a gente tem que ter os dois lados, tem que ter tanto a Havá quanto a Irá. Esses dois se completam, a harmonia entre eles é extremamente necessária. Agora, isso é com relação ao modo de fazer a Avodat Hashem. Vamos pegar de um ponto de vista um pouco mais macro, talvez. A religião teve muitos impactos na humanidade, certo? A questão da religiosidade, a questão da fé impactou a humanidade em vários sentidos, e tem dois sentidos muito importantes no qual ela criou impacto. Primeiro, quem é o centro do mundo? A religião tirou o centro do mundo do ser humano e colocou o centro do mundo em Deus, em algo externo ao ser humano. Isso é extremamente importante, porque se a nossa visão de mundo fosse puramente, o racionalismo já começou a transformar o ser humano em centro do mundo novamente, mas se a gente
imaginasse, se a gente visse a nós mesmos como o centro do mundo, cada um visse a si mesmo como, olha, tudo gira em torno de mim, então a sociedade seria extremamente problemática, seria muito confusa, não daria muito certo a vida do ser humano, certo? Essa é uma explicação assim bem simples da necessidade da existência de Akadosh Baruch Hu. Quando existe Deus, quando existe Akadosh Baruch Hu, então o centro do mundo passou a ser alguma coisa além do ser humano, então todos nós estamos juntos servindo àquele, isso daqui dá uma proximidade, cria uma unidade entre toda a humanidade. Vou trazer um exemplo, tem uma escritora americana chamada Ayn Rand, obviamente judia, mas ela é uma escritora americana da filosofia capitalista, e ela fala o seguinte, ela fala, olha, como a gente define certo e errado? Não religiosa, certo? Pelo contrário, justamente esse ponto ela trata bastante. Como eu defino certo e errado? Certo e errado é definido pelo prazeroso ou não para mim. Se é bom ou não para mim. Tudo que é bom para mim é certo, tudo que é ruim para mim é errado. Agora, se você cria uma sociedade com esse tipo de pensamento, o que é certo para mim o que é bom para mim é certo, o que é ruim para mim é errado, eu nunca vou abrir mão dos meus prazeres, dos meus desejos, da minha vontade em prol de outra pessoa, se eu não vou ganhar nada com isso. Você colocou o ser humano a si mesmo no centro da existência, a humanidade não vai dar muito certo. As coisas não vão funcionar, certo? A sociedade vai se quebrar, é a questão capitalista, de que é a visão capitalista, esse é o centro da ideia dessa visão capitalista. De qualquer jeito, tem um Rav Yitzhak Hutner, o Pachaditza, que ele faz uma pergunta interessante, ele fala o seguinte, tem muitas cidades que no centro da cidade, na pracinha, tem um relógio, e geralmente esse relógio é muito alto, o relógio não é baixinho. Ele pergunta por quê? Por que no centro da cidade se coloca um relógio assim lá em cima para as pessoas verem as horas? Por que não fica aqui embaixo? Porque ele falou o seguinte, a primeira compreensão, o primeiro motivo é que para todo mundo poder ver de longe, certo? Você pensa, olha, se o relógio fosse aqui embaixo, você só ia conseguir ver a hora de perto, não ia conseguir ver o horário de longe, então você coloca o relógio lá em cima. Porém, ele deu uma explicação muito interessante. Ele falou o seguinte, olha, o que aconteceria se o relógio fosse aqui embaixo? O que aconteceria se o relógio estivesse na altura das pessoas da cidade? Cada um que tem um relógio particular dele vai chegar lá e falar, olha, no meu relógio são 3h30, nesse relógio aí está escrito 3h28. O outro relógio está errado, deixa eu consertar, vai pôr 3h30. Vai chegar outra pessoa que o relógio dele está em outro horário, vai falar, não, no meu são 3h35, vai passar para frente. A terceira pessoa vai, peraí, no meu são 3h25 ainda, vocês devem estar errado, vai voltar. Ou seja, se o relógio fosse baixo, cada um ia consertar o relógio de acordo com o relógio particular dele. Agora que o relógio está lá em cima, cada um conserta o relógio particular dele de acordo com o relógio geral. Assim também a humanidade, se cada um se colocar no centro da humanidade, então cada um vai julgar os outros e vai ver, olha, como vocês estão seguindo esse caminho, se eu sou o centro do mundo, eu sou o centro de toda a realidade, o certo e errado vai de acordo com a minha necessidade, não de acordo com a sua. No momento em que o centro da existência, esse foi um dos impactos da religiosidade no mundo, no momento em que o centro da existência é Akadosh Baruch Hu, então todo mundo tem que acertar o próprio relógio de acordo com os valores dele, de acordo com os valores que ele passou para a gente na Torá. Esse é um impacto. Porém, na hora que você tira o centro do pessoal, na hora que você fala, tá bom, então eu não sou o centro, geralmente a conclusão é, bom, se eu não sou o centro, então não vou fazer nada, não vou participar, deixa os outros se virarem. Esse daqui é um risco. Então, a Avodat Hashem, quando a gente fala sobre a Havá Irá, a gente vem criar essas duas coisas. Isso que você não coloca a si mesmo como um centro, e sim a Kadosh Baruch Hu, isso gera a ira, isso gera o temor. Peraí, se o centro é a Kadosh Baruch Hu, eu preciso me adaptar à existência dele. Eu preciso adaptar as minhas ideias, meu comportamento, meu pensamento a Kadosh Baruch Hu. Isso é um tipo de ira, é um tipo de temor. O meu caminho precisa ser consertado de acordo com ele. Porém, quando eu fico de longe, quando eu já não sou o centro, eu estou de fora, então talvez eu pense, tá bom, então não tem nada a ver comigo, o que eu posso fazer? Não tem nada, deixa eles se virarem. Deixa Kadosh Baruch Hu se virar sozinho, o que eu posso participar? Aqui entra a Havá. O amor te coloca conectado, te coloca unido àquela ideia, aquele ideal, a existência de Kadosh Baruch Hu, e você fala, tá bom, eu estou de longe, eu não sou o centro, mas deixa eu participar dessa questão, quero me aproximar. As brachot vêm criar esse conceito dentro do ser humano. Por um lado, a gente começa falando Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Existe uma proximidade, a Kadosh Baruch Hu se encontra perante mim, existe a Havá, existe atah, é eu e você, a gente está aqui, nós dois juntos, certo? Nós estamos próximos. Por outro lado, essa proximidade pode gerar o pensamento de que, tá bom, a gente está tão próximo que
eu te entendo, você me entende, eu posso abrir mão um pouquinho, não preciso fazer tudo completamente, você entende que eu tenho minhas dificuldades? Aqui vem o Melech Haolam Asher Kideshanu. Aqui a gente coloca a Kadosh Baruch Hu num patamar muito mais elevado da existência do ser humano para falar, olha, realmente a gente tem uma proximidade, mas sabe que a Kadosh Baruch Hu, ele é muito, muito elevado, e você tem que respeitar, você tem que agir corretamente. Então, a Brachá foi criada de forma específica, foi criada com uma contradição necessária. O Atá e o Kideshanu, a segunda pessoa e a terceira pessoa, vem criar dentro da pessoa essa visão dupla de que a Kadosh Baruch Hu, ele está próximo de mim, mas ele é muito elevado. Ele está próximo de mim, existe amor, existe carinho, existe proximidade, porém, não só isso forma a minha Avodat Hashem, não só isso cria a minha motivação de cumprir as mitzvot, também a compreensão de que a Kadosh Baruch Hu, ele está mais elevado. No próximo Perek, no Perek Dalet, a gente vai tratar um pouco mais das questões práticas ou técnicas da Tefilá com relação a isso, certo? Kavanot na Tefilá, para quem a gente tem que rezar? Porque, a priori, no momento em que a gente reza, para quem a gente reza? Se a gente falar, por exemplo, não, eu rezo para Deus, vamos pegar o nome, eu rezo para Elohim. A priori, Elohim é uma limitação divina, está rezando para um posto específico da existência divina e não para a essência original. Então, existe aqui um certo problema que a gente vai tratar na continuação. Tem uma pergunta do Rivash, um dos grandes Mekubalim da geração dele. Já está chamando no próximo pera que a gente trata disso. Até mais.